Deus os abençoe, jovens destemidos. Nós estamos aqui para mais um programa, né? Do Jovens Destemidos aqui no canal Super Raça. E o irmão Jonatas e os demais jovens iniciaram uma série sobre o livro de Ezequiel, né? Nós vamos dar continuidade. Hoje Ezequiel capítulo 3. Eu vou estar lendo com os irmãos e nós iremos comentar. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência que nós iremos ler muitos livros, né, da Bíblia, muitas coisas, para não ficar só em nossas palavras, né? Ter a base nossa que é a Bíblia. Ezequiel, capítulo 3, diz assim: Depois lhe disse, filho do homem, coma o que achares, coma este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-lhe, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Então os irmãos, vamos dar sequência pausadamente. Então os irmãos já podem ver aqui já uma prévia do que ele já está se referindo aqui, né? Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 9, diz assim, Apocalipse 10, capítulo 9, diz assim, Eu fui ao anjo e disse, dá-me o livrinho. Ele me disse, toma e comam. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Então, observa aqui, foi dada uma palavra a Ezequiel, né? Ele tinha que comer este rolo, e quando ele comeu, né, ele diz assim, dá-me de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo. Então eu comi, e na minha boca era doce como mel. Então, observa aqui, né, a gente sabe que, tomando um tipo, né, nossos dias, isso aqui é a palavra, né? Tanto que quando você lê em Ezequiel capítulo 3, a ênfase que diz assim, Ezequiel, atalaia de Deus. Mas vamos caminhando pausadamente. O versículo 4 diz assim, E disse-lhe ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Então, depois de ele ter comido esse livro, esse rolo, ele recebeu uma vindicação também. Ele tinha que ir à casa de Israel e dizer as palavras que Deus tinha ordenado. Porque tu não é enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu os tais te enviarem, certamente te dariam ouvido. Então observe aqui. Ele diz assim, Ezequiel, você vai à casa de Israel. Mas ele já disse que lá não dariam ouvido à palavra dele. E que se ele enviasse a outro lugar, ele seria muito, muito mais ouvido, né? E a Bíblia diz assim, nós podemos até tomar um exemplo aqui, está em Jonas, capítulo 3, versículo 5, diz assim, eu quero que os irmãos observem. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, se a gente tomar a história de Jonas ali, ele foi vindicado por Deus, Deus deu uma comissão a ele para ir até Nínive, né? Mas Nínive era uma cidade estranha, um povo estranho. E lá eles tinham as leis, as doutrinas dele, né? E Jonas tentou fugir porque sabia que eles não creriam, né? Mas a Bíblia diz assim que se ele, que Ezequiel fosse enviado, eles ouviriam, né? Então observe que às vezes dentro da casa o povo é rejeitado, mas há pessoas fora daquela casa que receberiam com mais reciprocidade a palavra do que quem está ali dentro. Jonas capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, tirou a si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove alguma coisa. Nem se
lhe dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, observe, Deus estava dando uma comissão pela condição de Israel. Ele pediu para Ezequiel levar uma mensagem. Ele disse que o povo ali talvez não aceitaria a mensagem, mas quem estava lá fora receberia aquela mensagem. E temos um exemplo muito claro que é Jonas, que foi enviado a Nínive, uma cidade gentil, uma cidade que o povo não cria nas coisas de Deus, estava condenada, mas o que estava em seus corações, quando eles receberam aquilo, fez mudar o pensamento de Deus. Então observe. Continuando aqui em Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Então já está avisando Ezequiel, ó, você vai, mas eles não iam te dar ouvidos. Porque não me querem dar ouvidos a mim. Então não era Ezequiel, era a palavra que Ezequiel ia levar até o povo. Diz assim, versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvido, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Esse versículo 7 aqui, a gente pode encontrar em Jó capítulo 15. Diz assim: todos os dias o ímpio é atormentado. Capítulo 15, versículo 20, diz assim: todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos até que na paz lhe sobrevenha um assolor. Não crê que tornará das trevas, mas que espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está a bem? Sabe que há dia de trevas que ele está preparado à mão. Então, observe aqui, ó. Deus mandou ele ir até lá e pregar essa mensagem, mas o povo não ia aceitar aquela mensagem, né? E Jó, ele pregou e teve essa visão, e ele disse que o povo não receberia aquilo. É que ele diz assim, ó: andam vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem, sabe que já é dia de trevas, está preparado, que o dia das trevas lhe está preparado à mão. Então eles andam procurando aqui, ali, aquilo outro, mas está bem à frente deles e eles não querem aceitar aquelas coisas. Então observe a missão que Deus estava dando a Ezequiel, mas antes ele estava alertando. Ele diz assim: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que pederneira, não o temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então falou: Ezequiel, você não vai temer porque o povo ali é rebelde. Versículo 10 diz assim: disse-lhe mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouves com os teus ouvidos. Eia, pois, vá aos dos cativeiro, aos filhos do teu povo, e falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quer que ouças, quer que deixe de ouvir. E levantou-me o espírito por trás de mim uma voz grande, com um estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi um ruído das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, né? E o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. E o Espírito me levantou, observe essa parte aqui desse versículo. O Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então ele viu toda aquela cena, aquela coisa, ele se sentiu constrangido, se sentiu ruim,
Mas não era ele que estava ali por forças próprias, ele tinha sido comissionado para estar ali. E daqui a pouco eu vou trazer uns tipos para os irmãos entenderem um pouco mais aonde nós queremos chegar. Versículo 15 diz assim: E fui até o Abibe, aos dos cativeiros que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias pasmados no meio deles. Então, Ezequiel viu aquela cena ali e ele ficou, né, sem saber o que fazer, vendo todas aquelas coisas acontecendo ali. E sucedeu que ao fim de 7 dias, então observe, antes desses 7 dias ele ficou só ali. Deus não veio falar com ele. Deus não usou ele para falar ao povo ainda. Ele só ficou no meio deles ali. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los da minha parte. Então, aí depois de 7 dias, Deus chega a Ezequiel e diz: Ezequiel, a partir de hoje, tudo o que eu falar, você vai falar ao povo. Né? E eles serão avisados da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares por avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a tua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, vamos dar uma ênfase a esse versículo 18 aqui. Deus dá uma comissão a Ezequiel e diz: Ezequiel, você vai lá e vai falar. Eu vou te dizer a palavra, você vai falar. Se você vê a iniquidade daquela pessoa e você não dizer nada, o pecado daquela pessoa, você não falar nada, nem pregar contra aquilo, a pessoa morrerá na sua iniquidade. Mas eu vou, em outras palavras, cobrar de você por você não ter feito o que eu pedi. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Então, a mensagem que ele recebesse, ele dissesse, mas mesmo assim a pessoa não quisesse mudar, não quisesse ter uma aproximação de Deus, não quisesse mudar de vida, mudar de situação, o sangue daquela pessoa estava isento da mão dele. Né? Vamos tomar aqui Atos. Vamos ler duas escrituras em Atos 18. Quero que os irmãos entendam um pouco essa parte aqui. Atos capítulo 18. Versículo 6 diz assim. Vamos começar do versículo 1. Quero que os irmãos entendam. Diz assim. Depois disso, Paulo de Atenas chegou a Corinto. E achando certos judeus por nome de Áquila, natural do Ponto, que há pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, juntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinham poucos ofícios, fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, observa, Paulo estava pregando em Corinto, mostrando que Jesus Cristo, que tinha morrido no Calvário, eles eram o Cristo. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando. Então, observe, Paulo estava pregando para eles. Versículo 6 diz assim, de Atos capítulo 18. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as suas vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Paulo aqui ele começou a pregar e as pessoas não quiseram ouvir Paulo, não quiseram ouvir a mensagem que eles estavam trazendo ali em Corinto. Né? Então, o sangue que diz aqui em Ezequiel, que se ele não pregasse a mensagem que Deus tivesse dado a ele, o sangue estaria sobre as mãos dele. A pessoa poderia morrer na iniquidade, no pecado que ela tinha cometido. Mas se a pessoa não ouviu aquela palavra da boca de quem Deus tinha comissionado a trazer uma mensagem,
o sangue estaria sobre a mão daquela pessoa. Né? Mas se ele tivesse pregado e mesmo assim a pessoa permanecesse naquele pecado dela, ele estaria isento. E Paulo aqui ele estava pregando e mostrando para as pessoas o que era Jesus Cristo, pregando sobre as coisas, e o povo sempre ali resistindo, né, e blasfemando contra ele, blasfemando, até que Paulo cansou e disse assim: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto o gentio. Ali ele encerra, ele não começa mais a trabalhar com os judeus, ele começa a trabalhar com os gentios. Também em Atos 20, vamos, Atos capítulo 20, versículo 26, diz assim, espero que os irmãos estejam entendendo. Vamos começar no versículo 20, né? Como Paulo realmente pregando, né? Aqui em Macedônia, depois, no versículo 1 diz assim, ó, e depois cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando, saiu-os para Macedônia. E começa a relatar até que chega no versículo, vamos começar no versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que tenho ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Então Paulo já estava dizendo o que acontecia quando ele viajava nas coisas. Ele nunca sabia qual era o propósito de Deus, só lá que ele descobria. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho pela graça de Deus. Então Paulo não ligava o que acontecia com ele, o importante era levar a mensagem ao povo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verás mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês. Versículo 26. Mas por que ele estava limpo do sangue? Porque nunca deixei-vos de anunciar todos os conselhos de Deus. Então, Paulo, ele foi comissionado a trazer uma mensagem ao povo gentil. Em todo lugar que ele passava, ele pregava sobre as coisas de Deus. Aquilo que Deus tinha comissionado ele a fazer, ele estava fazendo. Então, ele estava limpo do sangue. As pessoas que recusavam aceitar aquilo, né, elas estavam condenadas. Porque nunca deixei-vos de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois por vós e por todos os rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentadores de igrejas, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, que Deus deu uma comissão a Ezequiel. Deus falou assim: Ezequiel, você vai ser o atalaia. O que é um atalaia? Atalaia no militarismo, ele é um lugar bem alto que existe em volta aos muros, onde fica sempre um guarda lá em cima. Ele avisa: olha, está vindo um perigo do lado esquerdo, um lado direito. Ele sempre fica ali avisando ao povo, avisando ao povo, avisando ao povo o que está acontecendo. Ele fica no posto mais alto da cidade, né? Enquanto as pessoas estão descansando em seus lares, dormindo ali, aquele atalaia está lá em cima, observando ao redor da cidade, né? Aquela grande torre. E Deus colocou Ezequiel como o atalaia de Israel. E ele tinha que trazer essa mensagem para o povo se desprender daquilo que estava acontecendo com eles, né? Deus está avisando, 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 mandando sinais, mandando as coisas através de Ezequiel, para que Ezequiel passa para o povo, né? Versículo 19 diz assim: mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua iniquidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e sua justiça, e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei.
Mas avisando os justos que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim. Ali, ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Deus estava, depois de 7 dias, Deus começou a falar com Ezequiel, ali mostrar as coisas para Ezequiel. Colocou ele como um atalaia de Israel, né, um atalaia de Deus, e começou a mostrar as coisas para Ezequiel. Falou assim: ó, se você não avisar, eu vou requerer da tua mão. Se você avisar, você estará limpo da tua mão. E a mão do Senhor estava sobre mim. E ele me disse: levanta-te e sai, e vai ao vale, ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então, a presença foi tão forte que ele não aguentou. E entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé e falou comigo, e me disse: entra-te, encerra-te dentro da tua casa. Então, observe, ele foi tomado por uma glória que ele caiu, né, no chão, e esse Espírito veio e levantou ele, e deu uma outra comissão, observe. Entra-te e encerra a tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão corda sobre ti e te ligarão com elas. Não sairá, pois, ao meio deles. E farei que tua língua se pregue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, então, eles são casa rebelde. Então Deus falou assim: Ezequiel, você vai ficar mudo, né? Você vai entregar a comissão, mas você não vai ficar repreendendo o povo ali, repreendendo, né? Então, observa isso. E não lhe servirá de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Para aqueles que recusarem ouvir, né, você não vai ficar ali, né? Você já entregou a mensagem para o povo. Como o título do programa, né, Ezequiel capítulo 3, a gente vai colocar como atalaias, né? Então a gente leu a história de Ezequiel aqui, ele foi comissionado a trazer isso. Deus comissionou ele como um atalaia, aquele que vê mais alto, aquele que vê além, aquele que vê acima das coisas, né? E bem no começo nós dizemos aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 9, eu gostaria até de ler com os irmãos aqui, Apocalipse 10 novamente, Apocalipse 10, versículo 9 diz assim, vamos começar do versículo 1 aqui. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs em pé o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como que ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu que me dizia: sela que os trovões emitiram, e não escrevam. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que vinha do céu, e a voz que eu tinha ouvido, tornou-se a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Ele disse: toma e coma-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então observe. João pegou esse livrinho e ele comeu, né? Trazendo para os nossos dias hoje, um exemplo, o atalaia nos nossos dias é o profeta, irmão Brano. Ele foi o homem que Deus levou acima de todas as coisas, tem trazido os mistérios. E há atalaias também na igreja. Atalaias por todo lado. Você é um atalaia. Atalaia é aquele que traz a mensagem de Deus. Deus tem te avisado através das mensagens. Você tem lido as mensagens, tem visto o pastor pregar. Você tem visto homens usados por Deus pregar.
né? E nós olhamos ao redor nosso e vemos um povo descansado, um povo se acomodado. E às vezes nós tentamos lembrar, como o profeta diz na mensagem, chuva temporânea, seródia, ele diz que haveria esse atalaia, né? Isaías, ele toma um exemplo de Isaías ali, ele tentando falar para o povo despertar, 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 e o povo, mesmo assim, selar a voz dele, não queria ouvir ele. Dizia, tem um velho doido lá em cima das torres falando algo, né? E o profeta diz assim que as festas, os volumes das coisas sempre cobriam a voz do atalaia de cima, né? Eles sempre esqueciam de ouvir a mensagem do atalaia lá de cima, daquele homem que Deus colocou ali justamente para ver o pecado chegando e tentar afastar, né? O que nós temos nos nossos dias, irmãos, as pessoas se acomodando com o pecado. As pessoas têm se acomodado com o pecado, as pessoas têm feito a sua vida parte do pecado, né? Hoje em dia, eles colocam, como é que eu posso dizer, o pecado como algo bom, algo que Deus pode, sempre ele tem um jeito sempre tem as desculpas, né? Que Deus perdoa, que Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, irmãos. E Deus tem colocado esses atalaias, esses homens acima das coisas para sempre estar, irmão, não vá por este caminho, não ande por essa estrada, volte desse lugar, saia daí, jovens, né? Satanás tem colocado todas as suas armas voltadas para nós. Não temos mais desculpa e não temos para onde correr mais. Vocês já observaram como é que está a condição do mundo hoje? As pessoas hoje em dia não sabem, não querem mais ouvir a voz de Deus. Hoje em dia todo mundo é cristão, todo mundo entende de Deus, todo mundo sabe que Deus só quer o coração. Hoje em dia as igrejas, a política e o mundo é a mesma coisa, você não sabe mais distinguir as coisas. Nós temos chegado a um lugar caótico da Bíblia, nós temos chegado a um lugar caótico das igrejas, das denominações, do povo que se diz conhecedor da palavra, que se diz pregar a palavra, você olha a vida da pessoa e aquilo não está batendo com a palavra, né? Temos vivido num sodomismo realmente, temos vivido num tempo final, um tempo horrível de se viver. E Deus colocou um atalaia, um William Branham, para trazer essas mensagens, e o povo não quiseram ouvir ele. Deus tem colocado pastores agora, homens como atalaias, e as pessoas não querem ouvir ele. Porque, como eu lembro aqui, comer o livrinho é bom, mas quando você come ele, quando você sai da igreja, é muito bom você comer a palavra. Quando você ouve a palavra ali, alguém pregando, você ouve, nossa, você se glorifica, você se anima com aquilo, você gosta daquilo, aquilo te faz bem, mas você está comendo aquilo ainda, né? O ventre é lá no mundo. O ventre é quando as pessoas começarem a andar ao seu lado, começarem a te criticar, quando amigos começarem a te zombar, quando pessoas que você gosta começarem a criticar você, a criticar no que você crê, a criticar no que você está acreditando, né? A viver essa vida constante na presença de Deus, porque Paulo disse, eu quero ser uma epístola viva e lida por todos os homens, né? É ao ponto de você ter essa palavra dentro de você, né? E Deus colocou esses atalaias, esses homens, para justamente por causa disso, olha, saia deste caminho, não vá por este lugar, né? E Ezequiel viu toda aquela cena, Deus comissionou ele ficou pasmado, 7 dias vendo todas aquelas coisas acontecendo. Deus tem comissionado as pessoas nos últimos dias para ser atalaias, né? Através da sua atitude, da sua vestimenta, da sua fala, né? Para estar avisando ao povo, olha, não é por aí que vai, não é ainda mais que nós conhecedores, mas não tem como nós escapar mais. A Bíblia diz que você já ouviu, né? Mas se você permanecer naquilo que Deus está falando para você sair, se você permanecer naquilo que Deus está pedindo para você largar a mão, para você fugir daquilo ali, fugir da aparência do mal, fuja, né? E você está recusando a ouvir isso, as pessoas têm recusado a ouvir isso, permanece naquele mesmo pecado. Você vem, prega e prega e prega e prega, a pessoa ouve, mas aquilo não produz mudança na vida. Então, segundo a Bíblia, segundo o que Deus disse a Ezequiel, você está isento daquilo. Você trouxe a mensagem ao povo, você já avisou, já alertou, né? E o povo assim mesmo permaneceu naquilo, você está isento daquilo, né? Então esse atalaia, esse homem que Deus comissionou, Ezequiel, o atalaia de Israel, ele estava falando, olha, saia, não vá por esse lugar. Fuja, corra, venha, saia daí, né? E as pessoas assim mesmo, Deus fala assim, eles viviam já, não queriam mais ouvir eles. Eles já não queriam mais ouvir aquele homem. Até Deus diz no versículo 7, ó, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Então, não fosse, você vai ter essa mensagem, mas o povo não vai querer te ouvir. Porque ela é muito difícil, ela é muito complicada de se carregar. Então nós vemos que no nosso dia nós temos vivido esse tipo de experiência, né? Esse tipo de
de experiência, que o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem sido um fardo viver essa palavra. As pessoas acham que é um fardo viver essa palavra, né? Se todo mundo seguisse o que realmente a Bíblia sempre ordenou desde o princípio, se as pessoas seguissem o que Deus tem ordenado desde o princípio, o mundo seria muito melhor do que é hoje. As pessoas se perderam no momento que elas deixaram de colocar Deus na sua vida, se perderam no momento que deixaram de escutar essa palavra falando nos seus corações, para se idealizar com ideias satânicas, para se fazer uma coisa melhor do que Deus, achar que tem coisas melhores do que Deus, prazeres melhor do que a palavra. Nós não temos prazeres melhores do que a palavra. Não há outro caminho para você correr. A Bíblia diz, ou é céu ou é inferno, é caminho estreito, caminho largo. Não temos lugar para fugir. Às vezes Deus vem e coloca homens para alertar o povo, mas o povo se recusa a ouvir aquele tipo de homem, porque aquele homem não é um grande conhecedor das coisas mundanas, aquele homem não é um homem atraente, aquele homem não é uma pessoa que vai fazer o gosto deles. Sempre querem ouvir aquilo que irá fazer bem a eles, não o que a palavra está mandando. Essa aqui é a questão. As pessoas querem ouvir hoje o que lhe faz bem. Ah, se isso não me serve, eu não quero. Se isso tem que mudar uma vida, eu não quero. Se tem que sair da minha condição que eu estou por lá, eu não quero. Deus tem enviado Atalaia homens de Deus, pessoas, pastores, ministros, obreiros, jovens que pregam, rapazes, você na sua faculdade. Atalaia não é só um homem que é um homem que está avisando o povo das coisas que estão acontecendo. Ele está num posto mais alto, ele está ali avisando. O profeta avisou a sua igreja, Deus comissionou o profeta, e nós temos pastores hoje que pegam o que o profeta diz e começam a avisar a igreja, fuja desse lugar, corra daí. Deus toma homens no púlpito, na plataforma, eles começam a dizer aquilo, fuja, saia correndo, porque é tempo disso. As pessoas estão esquecendo que há uma destruição vindo para a terra, que há uma coisa vindo para a terra. Se você ler Apocalipse capítulo 6, você vai ver as coisas que irão acontecer. O profeta também pregou uma mensagem titulada Coisas que hão de ser, e pregou uma mensagem avisando essas coisas que iriam acontecer, e não sabeis. Se você ler a mensagem que o profeta diz o que irá acontecer ali, as coisas que estão predestinadas, as pessoas estão descansadas, as pessoas estão acomodadas no pecado, têm se recusado a ouvir essas vozes que dizem para sair daqueles maus caminhos. A voz está sendo pregada nos últimos dias, irmãos, e as pessoas têm se recusado a sair. As pessoas têm se recusado porque tem que perder muitas coisas, tem que ceder muitas coisas. Não é fácil ser cristão, não é fácil viver esta vida. Para eles não é fácil, não é prazeroso, porque o que vão pensar de mim, jovem, você nunca pensa o que as pessoas irão pensar de você. Ou o que o meu amigo irá pensar de mim, ou o que a minha família irá pensar de mim. Você tem que pensar no que Deus está pensando sobre você. O que você está fazendo com os alertas que Deus tem enviado para você? As coisas que Deus tem mandado para você? Nós não estamos mais em tempo de brincadeira, nós não estamos mais em tempo de ficarmos brincando de irmos na igreja, de voltarmos na igreja, de estarmos ali na igreja. Não é esse tempo que nós vivemos mais. É um tempo de desespero, é um tempo das pessoas reconhecer, falar, Senhor, eu não tenho o Espírito Santo. Eu ainda não conseguia isso ainda dentro da minha vida. Por favor, me dê isso, Pai. As pessoas têm que reconhecer isso. É um motivo que esse atalaia está na igreja hoje em dia. É um atalaia que Deus colocou na terra nesses últimos dias. É para você ver a sua condição que você está e ver se aquilo está batendo com a palavra ainda. Não é para você... As pessoas têm tentado se calar a voz dos atalaias. E toda vez eles conseguiram derrubar, Deus levantava um profeta, eles matavam. Derrubavam um profeta, Deus matava. Levantavam um discípulo, eles matavam. E assim foi. Os apóstolos morreram crucificados. Esses profetas, você lê também no Antigo Testamento, morreram. Alguns padeceram da morte. Tiveram mortes cruéis. Porque o povo tem se recusado a ouvir os atalaias, porque incomoda, porque não é bom para eles, porque vai contra suas doutrinas, seus dogmas. É esse tipo de vida que as pessoas querem levar. Vidas alheias, vidas da maneira que eles querem, do jeito que eles querem. Né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Né? E a loucura a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. O profeta diz isso. Então as pessoas sempre querem fazer o seu próprio caminho, traçar a sua própria forma de viver, o seu jeito de viver, né? E estarem acomodados. Assim como nós lemos lá, se tomarmos também um exemplo aqui, se tomarmos Jerusalém, na Babilônia, perdão, quando Belsazar estava acomodado atrás de suas muralhas. O profeta pregou uma mensagem escritura na parede, ele diz isso.
tantos metros que cavalam corrias em cima de suas muralhas, tantos metros de alturas, era impenetrável, ninguém sabia por onde entrar, não tinha como entrar, né? Aquilo era uma fortaleza, a fortaleza do pecado. As pessoas têm, em volta desses muros, têm colocado muitas coisas e não têm escutado aquele atalaia. Eles estavam lá e vai, e aqui festa dali, Belsazar pega uma festa e faz outra, se envolvendo. E o profeta até comenta que em rock and rolls, em homens com mulheres, e aquela festa, aquela bagunça toda. E não sabiam, mal sabiam eles, que os medos e persas estavam invadindo aquela cidade naquele exato momento. Mas era um momento que você se acomoda com o pecado, que você começa a se acostumar com o pecado, e começa a esquecer desse atalaia falando. É um momento que muitas coisas podem estar acontecendo durante a sua vida. Nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muitos dias. Nós estamos vivendo nas horas finais que Deus tem colocado da sua longanimidade. Deus está com pressa. Deus está falando, povo, se alinhe, povo, se ajeite, se acerte, se consertem, vamos. Porque não é tempo, mas esse atalaia que está vindo aqui era para alertar o povo da destruição vindoura que estava vindo para Jerusalém. E o povo assim mesmo não queria ouvir ele. Não, nós não queremos ouvir. Esse homem é louco. Esse homem é doido. Nós não precisamos ouvir este homem. E é a mesma coisa nos nossos dias. Vocês já notaram que você sai pela estrada, você sai nas ruas, você sai nas cidades, você anda em todos os lugares, você começa a ver o povo sempre acomodado com aquelas coisas? Hoje em dia virou normal o pecado nas casas, o pecado na vida da pessoa, é normal. A pessoa acha aquilo normal. Não, isso é apenas uma fase. Não, isso é apenas se você não viver, você não vai curtir a sua juventude, vai perder a sua juventude. As pessoas têm colocado o pecado como prazeres, como coisas boas, bonitas. Tem esquecido daquela atalaia que tem avisado desde o princípio. Hoje em dia você não se ouve mais pessoas falando sobre igrejas. As igrejas se tornou igual ao mundo. As pessoas se acomodaram em igreja e mundo a mesma coisa. Você chega numa igreja, você não sabe se é mundo, se é igreja. É tudo a mesma coisa. Quem sabe no mundo é menos mundano do que dentro de uma igreja. As pessoas estão vivendo esse tipo de atitudes, esquecendo que é um atalaia, que a Deus colocou o Espírito Santo nos últimos dias, que tem tomado homens, que tem tomado pessoas para avisarem enquanto ainda é tempo, fujam, corram, não vá por este caminho. Né? Que é uma destruição vindo aí, o fim do mundo está chegando aí. Eu ouvi uma situação esses dias dizendo assim, um jovem comentou comigo e disse assim, Gabriel, você acredita realmente que o mundo vai ser destruído? Você acredita realmente que isso vai acontecer? Porque puxa, desde quando eu era menorzinho, eu ouvi essa destruição, ouvi essa destruição, ouvi essa destruição, e até hoje nunca foi destruído. Eu falei, jovem, o mundo já está destruído, o que falta agora é só a consumação final. Eu falei, não tem mais, ó, lar já foi destruído, as pessoas já não sabem mais o que é família, princípios familiares. Hoje em dia você se cansa, você arruma outro, você faz não sei o quê. Jovens estão destruídos, as drogas, as bebidas, outras coisas estão destruídas. O profeta disse que por volta de 77 o mundo estaria destruído, o cosmos, as pessoas, moralidade destruída, as pessoas mais imorais que existem hoje ainda. E cada dia se afundando mais imoralidade, mais imoralidade. Muitas outras coisas, o mundo já está destruído. O que falta é a consumação do fogo agora. É só isso que resta. Já não se respeitam mais pais, não se respeitam mais mães. Já não tem mais princípios e deveres de homens. Homens já não querem mais ser homens, mulheres já não querem mais ser mulheres. Querem inverter as coisas de Deus. Querem inverter as coisas que Deus tem colocado. O mundo já está destruído. Deus tomou um profeta e disse, olha, o mundo irá destruir, o mundo irá destruir, o mundo irá destruir as pessoas. Não, o mundo não se destruiu, mas o mundo se acabou, o cosmos, o sistema. Segurança pública já não existe, né? Política também não existe. As pessoas entram lá e saem piores do que entravam, né? O mundo já está destruído. E Deus colocou esses atalaias nos últimos dias. Quem sabe são as últimas vozes que estão sendo pregadas nesses últimos dias. Eu creio, irmão, que nós não temos mais muito tempo. Nós temos que ter essa convicção. Nós não temos mais muito tempo para ficarmos aqui dando bobeira, né? Ou falando coisas à toa, esquecendo de ouvirmos atalaias, homens que Deus tem colocado para pregar essa mensagem. O que nos resta é nós simplesmente sairmos daqui. É só isso que resta. É nós darmos os últimos passos, as últimas coisas aqui dentro, se acertar nas nossas vidas. O atalaia diz, venham, acerte suas vidas, conserte suas vidas. Você vai lá, conserta, você se alinha e fala, Senhor, eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho ainda a virtude do Senhor dentro de mim por completo, mas eu quero isso, Pai. Eu preciso disso. É hora de entrarmos em desespero, irmãos. Você lê a mensagem de desespero, o profeta pegou a mensagem, o sinal, e durante a noite ele pegou o desespero, porque ele diz bem assim na mensagem, eu acho que vocês não entenderam onde eu quis levar vocês nessa mensagem, o sinal.
expondo um sinal. O anjo da morte está sobre a terra. Tem matado, tem destruído as coisas, está aí destruindo. E Moisés, antes vezes, traz uma mensagem para o povo. Diz, olha, vocês peguem o cordeiro e coloquem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. Porque o anjo irá descer à noite e irá matar todos os primogênitos. O que é esse primogênito? A palavra, Deus. As pessoas já não têm mais Deus na vida. As pessoas já não conseguem mais ter Cristo na vida, não conseguem mais ter aquele Jesus na vida, aquele princípio, a Bíblia dentro da vida. De sua vida cotidiana. Já não tem mais isso. E Deus tem usado os últimos atalaias para estarem trazendo a mensagem dos últimos dias. Amém? Que Deus possa abençoar vocês nesse programa. Que isso possa ser um marco na vida de vocês, que vocês sempre procurem por esse atalaia, escutar a voz do atalaia, o atalaia de Deus. Que isso nunca morra e nunca se esqueça dentro dos nossos corações. Amém? Continue acompanhando nossos programas, essa série que Deus tem usado jovens para estar pregando aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui em cima, alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Amém? Deus abençoe a cada um. Shalom.